Bom dia! Vim trazer uma palavra gloriosa que está fervendo no meu coração nessa manhã. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrei de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, ele usa a própria vida como testemunho. Ele usa a própria vida dele como referência. Paulo, quando Saulo era perseguidores de crentes. E depois que virou Paulo, ele foi perseguido, né? Tanto que a palavra do Senhor diz que tudo que a gente semear, a gente vai plantar. Então, Paulo, ele foi perseguidor, ele matou muitos cristãos e depois ele foi perseguido, né, pelo povo romano. Mas o que eu venho dizer aqui é que Paulo, ele usou a própria vida dele como exemplo. Será que, nessa manhã eu venho te perguntar, será que nós podemos dizer assim, sejai os meus imitadores? Será que a nossa vida está sendo exemplo de cristão? Será que nós estamos passando um bom exemplo? Isso é para refletir, nossa. Por isso que eu disse que essa palavra veio forte, queimando meu coração. Porque nós, quando eu posso usar a minha vida como exemplo. Eu tenho uma vida em retidão a Deus. Eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho uma vida de consagração a Deus. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que você. Eu só tenho muito temor ao Senhor e eu sei que eu não posso voltar atrás. Assim como eu falei no último áudio, na última palavra que o Senhor me deu. Aquele que põe a mão no arado, ele não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Nós não podemos voltar atrás quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor e obedecer o chamado, o caminho, o chamado que Ele nos deu. Então Paulo, ele fala: sede meus imitadores. Olha que responsabilidade diante de muitas pessoas que o seguiam. Sejam meus imitadores. Então ele usa a própria vida. Nós vemos muitos ministros aí de nome, muitos ministros arrastando multidões com vidas erradas. Muitos pastores tendo aí uma vida errada no púlpito. Muitos dizem assim: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Isso não é o ministro de Cristo. Que aquele ministro de Cristo, ele pode falar: façam o que eu faço, falam o que eu digo, me sigam, a minha vida é um exemplo, é um livro aberto. Então, nessa manhã eu queria fazer você refletir sobre isso. Sigam ministros que têm a sua vida no altar e têm a sua vida como exemplo. Porque Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele coloca a sua vida ali em jogo. Ele fala: sede meus imitadores porque eu imito a Cristo. Então, se a minha vida é uma vida de exemplo, é porque eu sigo a vida de exemplo de Cristo. Cristo passou pela terra. Ele fez tudo o que queria que nós fizéssemos. Então ele deixou como exemplo a Bíblia, tem tudo na Bíblia, um manual de vida para nós. Ser imitador de Cristo, assim como Paulo foi. Então nessa manhã eu venho trazer essa palavra gloriosa de reflexão. Que você possa ter aí a sua vida de exemplo de ministro. E não é somente de congregação, não. Na vida, será que a nossa vida tem sido um exemplo para os nossos filhos, para os nossos parentes? Será que nós temos sido exemplos de cristãos quando a gente vai exortar, falar algo para alguém? Será que nós estamos nessa posição de ter uma vida de exemplo para a gente poder falar algo, a gente poder dar um conselho para casal? Será que a minha vida com o meu marido é um exemplo para mim poder ali dar um conselho para um casal? Nós temos que parar para refletir sobre isso. Essa é uma palavra que vem para reflexão, para nós colocarmos aí a nossa vida diante do altar do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha, Pai, dar um alerta, Pai, nos fazer refletir nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar no nosso coração, Pai, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa se consertar diante do Teu altar, para que a nossa vida seja um exemplo, Pai, por onde quer que nós andarmos. A nossa vida não é só uma vida cristã dentro da igreja.
A nossa vida tem que ser cristã em todos os lugares que nós fomos. No trabalho, entre amigos, entre diversão. Nós vamos andar sempre no meio do mundo, dos ímpios. Mas nós temos que ter a nossa vida como exemplo. Cristo tem que estar conosco em todos os momentos, não somente dentro da igreja, porque muitas das vezes pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe, com o coração longe. Então que nós não sejamos assim, Pai, que o Senhor venha colocar no nosso coração o desejo de termos uma vida no altar, uma vida de exemplo, para que se um dia o Senhor vir nos levantar, que nós possamos, Pai, ser verdadeiros imitadores de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.